A neurociência são vários campos, né? Tem campos comportamentais, etc e tal, e às vezes você precisa usar um animal. Você não tem como substituir o uso animal para um monte de coisa, ainda. Principalmente quando você vai estudar comportamento, você usa macaco, uma série de outros, né, outras linhas que você precisa usar o animal. Só que cada vez mais a gente tá vendo que a gente, para muitas coisas, a gente também consegue substituir. Por quê? Lembra que eu falei também, que eu comentei daquela nossa dúvida, por que um medicamento funciona com uma pessoa e não funciona com a outra? A mesma doença, mesma idade, mesmo a gente não entende. Às vezes é muito difícil você ver isso no animal. Então, quando você faz uma pesquisa, às vezes, com o animal, que ele tem um... O animal é um animal, né? Ele compartilha de muitas características genéticas com a gente, só que ele é um animal. Ele é um roedor. Ele é mais simples. Exato. Ele é mais simples. Ele tem... Por mais que ele tenha sistemas também similares aos nossos, né? A gente nunca pode falar que é igual, né? Similares ao nosso, a gente tem como comparar. Ele ainda é um animal. E o ser humano é ser humano. Assim, é outra formação. Então, qual que é o interessante? Quando você utiliza células para criar, por exemplo, minicérebros ou células, outros tipos de células que for, que vêm de um ser humano, a resposta ela pode ser muito mais fidedigna do que se você usasse uma célula no animal, por exemplo. É melhor usar uma miniatura do ser humano do que usar um animal completo. Em certas situações, sim. Entendi. Em certos pontos, por exemplo, você vai tentar estudar uma droga, por exemplo, para Alzheimer. Né? A gente sabe que o Alzheimer ela tem várias consequências no cérebro, assim, diversas, né? Uma delas é a formação de umas placas, que se formam umas placas mesmo no meio. Ele fica preto, né? Isso, fica mais escuro ali, e aquilo ali dificulta a comunicação, etc e tal. É uma das partes patológicas do Alzheimer. A gente chama isso de placa beta-amiloide. Você consegue criar animais, ratos, com essas placas. Consegue induzir Alzheimer? Sim, animal. consegue, sim. Você consegue fazer isso. E você consegue tratar eles. E aí você consegue tentar ver. Será que esse medicamento, ele, sei lá, diminui essas placas? Será que ele, de alguma forma, melhora a capacidade de memória desses animais? Um exemplo. Tu dá a doença pra ele e tenta curar depois. E analisa o que tá acontecendo. Analisa isso. Você pode fazer isso. Só que aí, como eu comentei, tem aquela limitação dele ser animal. Só que aí, se você pega um minicérebro, né, você constrói esse minicérebro, ou qualquer célula que você pegue, por exemplo, numa pessoa com Alzheimer, o processo de reprogramação, ele não exclui a genética da pessoa. Tá, então, se tu pegar a célula de um cara que tem Alzheimer, a célula dele vai ter. Transformar em embrião de novo e depois desenvolver ele para um cérebro novamente, minicérebro, ele vai ter ficou guardado, então. Vai ter as características do Alzheimer. Então, meio que sempre esteve ali essa informação. Exato. Você consegue simular o que aquela pessoa tem. Se ela já tem... Mas eu digo assim, pra tu fazer isso, tu pega a célula de alguém que tem Alzheimer. Isso. Ela já tem uma mutação, ela já tem uma coisa errada. Aí tu faz aquele processo pra transformar essa célula na célula tronco. E o erro continua. E aí depois erro que seria o Alzheimer continua. Aí quando tu faz de novo pra virar um cérebro novamente, ele se desenvolve com o Alzheimer de novo. Exato. Então, isso a gente acaba concluindo que essa informação sempre esteve nessa célula. Sempre esteve. Tava no mapa de instruções ter esse problema. É isso? É isso. E aí, o que acontece? Quando você desenvolve um minicérebro de uma pessoa com Alzheimer, ele vai ter placa beta-amiloide. E aí, se você pega um minicérebro de uma pessoa que é saudável, não vai ter. E aí você já consegue ver diferença. Uma tem, outra não tem. Isso é meio assustador. Porque parece que a gente já tá destinado a ser ou não ser alguma coisa. E eu não sei até onde isso vai. Se vai até nossas habilidades, nossos sonhos, nossas vocações, tudo. Cara, o mais doido, eu acho que assim, sendo cientista, pensando como cientista, é pensar na quantidade de coisa que pode dar errado. A gente aqui, às vezes, é até meio negativo, né? Tem mais chance de dar errado do que dar certo. A vida. A vida te exige... A vida mostra isso. Mas se você olha de uma perspectiva biológica, cara, a gente já nasce morrendo, as células já começam a sofrer estresse, o envelhecimento é um reflexo disso, né? A gente fica mais lento, tudo começa a cair, e se você for olhar internamente o que tá acontecendo, é desesperador.
Se tu botar uma lupa pra entender. É desesperador. O que é a vida. O que é a vida? Quando você olha o que não só é a vida, mas o que às vezes é uma doença. Porque às vezes você pensa assim, a pessoa tem Alzheimer, você associa com falta de memória, né? Normalmente. A pessoa tem Alzheimer, ela tem falta de memória, é um dos sinais. Agora, quando você para pra olhar com uma lupa... O que de fato é essa porcaria? Cara, é sinistro. É sinistro. Primeiro porque você não consegue curar, né? Tanto que a gente chama isso de uma doença neurodegenerativa. Ela só vai piorar. É uma sentença, né? E, tipo, aquele bebê já nasceu com essa instrução. Tenha Alzheimer. E aí o que a gente quer entender é o seguinte. Será que fatores ambientais, eles ativam isso? Porque ele pode ter um monte de coisa programada pra acontecer. Exato. E ele simplesmente não foi num lugar que ativou aquela instrução. Isso é um outro ponto. Nossa que a gente chama de epigenética. Que é uma área gigantesca, assim. Nunca estudei tanto sobre isso na minha vida. Sempre leio um pouco sobre. Mas também para entender como que os nossos hábitos, eles influenciam nisso. De alguma forma, no aparecimento de doenças. Então, hoje, o que a gente consegue fazer, por exemplo, no Alzheimer, você consegue fazer esse ministério do Alzheimer e você consegue testar medicamentos. Deixa eu entender então esse processo para criar esse mini cérebro pra gente entender depois os medicamentos. Então, vamos lá. Tu pega o que tu pega de uma pessoa com Alzheimer para criar um mini cérebro? Tu pega o próprio cérebro, o xixi? A gente pega uma célula do xixi dela. Tá, então o cara que tem Alzheimer, ele mija... Faz xixi no potinho. Aí tem que ser bem rápido a distância ali pra ele não esquecer no meio do caminho. Eu tinha que... Desculpa. Eu não aguentei. Aí então ele vai lá e faz xixi no potinho. Obrigado. Tem que botar as risadas também pra gente aliviar aqui. E tem que ficar potinho. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tá, brincadeira, pessoal. Aí então ele mija no potinho, vocês pegam e levam pro laboratório. Isso. A partir daí, como é que você extrai a célula? Como é que faz? Aí existem vários processos. Você vai limpar essa urina, você centrifuga, você elimina qualquer tipo de... Bota naquele negócio e fica girando centrífuga, exato. Aí você coleta as células, você olha no microscópio, será que elas estão boas? Coletar as células, como que faz isso? Então, você, por exemplo, você bota ela numa centrífuga, elas vão decantar no fundinho do tubo Falcon, que a gente chama. Elas caem. E aí fica tipo água e óleo. Não aí você vê um pouco de água e no finalzinho você vê uma coisinha bem branquinha. Só por ter... São milhões de células ali agrupadas. Caralho. E aí a gente consegue pegar essas células e expandir elas, ou seja, coloca elas numa placa com comida. O que é comida? Então, a gente dá como se fosse uma comida pra ela. É um meio de cultura que a gente chama. Mas o que e nesse meio de cultura é como se fosse um alimento. Ele tem ali vários nutrientes pra ela sobreviver, pra ela viver. Ela é viva, né? E aí a gente alimenta ela mesmo. Fica alimentando, que nem o Tamagotchi. Caralho. Cara, lembra muito, assim... Cara, cuidar de célula... Um cachorrinho. Parece um cachorrinho, cara. Para pensar, às vezes você vai... uma célula gigante. Aí é aquela coisa, tem células e células, né? Tem células que você só dá um oi pra ela na segunda, só vai ver ela na outra segunda. Tem tipos de células que podem fazer isso. Pode alimentá-la uma vez só por semana? Por semana. Aí tem outras que é 2 vezes a semana. Aí tem outras que são 3, tem outras que são todo dia. A do cérebro... Todo dia. Do Alzheimer é todo dia? Não, essa da célula tronco pluripotente induzida, todo dia, um dia sim, um dia não. Ah, tá. Pra transformar essa célula na célula embrionária lá. Isso. Todo dia você tem que... Isso, aí tem um protocolo que todo dia você vai colocando coisas diferentes nela, esses nutrientes, esses fatores. O que são esses fatores? São como se fossem instruções. Isso que eu tô tentando entender. Como é que tu fala pra célula, volta para o teu estado primário? Exato. Então, aí nesse kit que você compra, hoje é tudo comercial, né? Em média, pra você reprogramar um paciente, é em torno de 15 mil reais. Um paciente... Uma pessoa. Uma reprogramação ali. Pra pegar o meu xixi e fazer ele virar uma célula primária lá. Isso, todo o procedimento. 15 10 mil. E aí você pega essa célula, né? Tem esse kit. Esse kit é aquela coisa do cientista meio... Sabe aquela visão do cientista maluco, do laboratório, de jaleco? Mundo de Bikman. Botando um monte de coisa. Exatamente. E o que a gente tá colocando ali? Isso. As instruções. O que são esses negócios? Então, esses fatores são substâncias químicas que elas têm funções muito específicas durante algumas fases do desenvolvimento. Então, nessa substância que você coloca que tem os vírus, tem substâncias de nutrientes, vários tipos de coisas que vão enriquecer, deixá-la viva. E esses vírus que estão ali dentro dissolvidos, né? Eles, assim que eles entram em contato com a célula, é como uma célula infectando um vírus mesmo. Ela entra dentro da célula.
E aí é um processo biológico, assim, você não vê isso acontecer. Você só joga em cima. O que tá me deixando com dor de cabeça agora é imaginar que essa célula, ela já sabe o que fazer se determinada instrução chegar. Então, existe algo impresso já na vida como um todo, que já tem uma ordem. A gente tem uma aula de controle. Que isso é muito estranho de pensar. E aí a gente entra no debate de Deus ou não Deus. Qual é a tua vertente? Cara, eu sou agnóstico, assim. Mas quando tu vê que existe ali um negócio escrito, se isso acontecer, tem que acontecer aquilo. Muitas pessoas que me conhecem, que falam comigo, elas perguntam assim, às vezes você não sente que você tá brincando de Deus, não? Eu acho que você tá brincando com Deus, junto com ele, no sentido. Tô junto com ele. Cara, é uma questão também muito filosófica, porque se você for olhar em certas vertentes religiosas, né? Você vai ver que cada um tem ali seu significado, né? De origem da vida. Quem que pode dar vida? Quem que pode criar vida? Pra cada um pode ter uma resposta. Não vou entrar nessa questão. Então a vida, ela depende de um cérebro. Ela depende... Sim. O que compõe a vida, né? O que compõe essa vida. Também tem essa. Aí também a gente já volta para aquele assunto, né? As pessoas, elas falam que até determinado ponto, o embrião, ele não desenvolveu o sistema nervoso. Então se você, de certa forma, destruir ele antes disso, não teve vida. Porque não teve sistema nervoso. Aí a gente vai para aquela coisa de sensorial e sensitivo. Será que Por que, por exemplo, a gente não lembra das nossas memórias quando a gente tá no útero da nossa mãe? A gente é um ser vivo, inteligente, tem cérebro. Por que a gente não tá registrando aquele momento? Aí tem várias possibilidades, né? São várias coisas que a gente também ainda não entende muito bem. Porque pode ser que, de fato, registrou, mas simplesmente, durante a nossa vida, o nosso cérebro pensou, não é importante essa informação, esquece. Exatamente. O cérebro, ele é muito seletivo, né? Ele é muito seletivo. Essa galera que estuda comportamento, que fala muito sobre criação de hábitos. Enfim, o nosso cérebro, ele sabe exatamente o que ele quer. O difícil é domar ele, né? É quando você quer, sei lá, treinar seu cérebro pra determinada coisa, certa habilidade. Aí que é difícil. Porque nosso cérebro, quando a gente cresce e desenvolve, o que ele tá formando? Conexões. E são conexões muito sólidas. E pra mudar isso? Um exemplo. Crianças que nascem em outros países. Já viu como é que é impressionante? Uma criança em 1 ano fica falando fluente. Quando ela se muda muito cedo, né? Muito cedo. Por quê? Aquele cérebro, ele ainda tem conexões mais fáceis de serem... mais flexíveis. Flexíveis, né? De serem construídas. Mas são conexões de fato, assim, são... Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Não, tomei um lá embaixo. Valeu. Mas de fato são conexões mesmo, né? São dois fios que se conectam ou não, né? Isso. Aí essas conexões dão instruções? Isso. Do que tem passam informações. Passam sinais, digamos assim, pra gente executar comandos, etc e tal. Então, aí tanto que isso, por exemplo, no minicérebro, que a gente tenta entender ainda, é essa rede neural. Quão complexo isso é. Porque, por exemplo, então a gente pegou a célula do paciente, transformou ela num... Deu comidinha e tal, vamos voltar no processo. Vamos voltar no tempo. Vai. Chegou nela e falou assim, olha, vou jogar um vírus aí, esse vírus vai entrar, vai bagunçar, vai mudar ali, vai abrir essa caixa de Pandora e vai fazer ela relembrar o que era ser uma célula-tronco embrionária. E aí, por um processo extremamente quase que mágico, tá? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre mágica na ciência, tá? Deus, pô. Nesse processo quase que muito mágico, você começa a olhar ela se transformar. Fisicamente. Ela começa como se fosse Ela tem uma cara, na outra semana ela já tem outra cara. E tem imagem pra ver isso? A gente consegue ver uma imagem de como que ela tá... Como é que procura isso? Tem. Pode colocar célula-tronco pluripotente induzida na internet, a gente vai ver que ela forma como se fosse uma colônia. Ela fica em formato de colônia, assim. Todas agrupadinhas. Deixa eu botar aqui. Como é que é de novo? Célula-tronco pluripotente induzida. Pluripotente induzida. É bom, né? Ver a cara, assim. Então elas vão modificando. Então, daquela célula que sai do xixi, tu bota lá numa placa, alimenta ela e ela começa a mudar. Isso, ela começa a mudar. Mas aí, tipo assim, tu disse que essa ordem que tu consegue dar pra célula pra ela voltar... pra ela voltar a ser uma célula-tronco, né? É assim que se fala, né? Voltar a ser uma célula-tronco. É isso, é assim mesmo, tá? O mais ideal é que o certo a gente falar é restaurar sua pluripotência. Restaurar sua pluripotência, tá? Isso. Então tu dá a instrução pra ela voltar. Ela volta... Isso, aí ela se torna uma célula-tronco pluripotente induzida.
Vamos ver, imagem, mas cadê? Põe... aí bota do lado assim, cultura celular. Pra gente ver imagens. Cultura. Esse nome é... Cultura celular. Ali, aquela primeira lá, vai em stem cells. Essa aqui, ó. Ali não, em cima. Acho que no inglês vai ser melhor. Não tá aparecendo? Era aquela imagem cinzazinha ali, tá vendo? Ou clica ali, ó, IPS, ó, lá no cantinho. A imagem tá ali, só tem que abrir. Isso, ali embaixo. Essa cinza aí? Isso, clica. Aí. É isso. A galera tá vendo? Isso. Se a galera conseguir ver, elas estão todas juntinhas, né? Aquilo ali são várias células juntas. Esses branquinhos aí. Isso, que a gente chama de colônia. E essa é uma célula que já foi reprogramada. E se você conseguir ver, ó... Esse é o final, então, do processo? Isso, esse é o final do processo. Tá. Ela era, antes do processo, no início, você conseguir ver aquelas células mais ali na periferia, ó, mais no cantinho, tá vendo? São umas maiorzinhas. Então ela deixou de ser mais ou menos ali, daquele tamanho. E aí começou, tá se modificando, tá se transformando nessa colônia. Aquelas que estão em volta, então elas são meio antissociais, assim. Isso, não quiseram participar do... Aí também é essa questão. Qual é a porcentagem de... o quanto que você consegue reprogramar? Isso é uma outra questão que os cientistas estão tentando cada vez mais criar novas técnicas para aumentar essa... Participação? Não, por exemplo, se você tem 100% de uma... Você começa com 100% de células, né? De um tipo. Células do xixi. Tem 100%. Quantos quanto por cento vai se transformar em reprogramada? Não é 100%? 20%, 30%. Ah, é isso? É tão baixo assim? É baixo. Porque a gente ainda não desenvolveu técnicas mais efetivas para que isso aconteça. O resto morre, não se transforma. E é um processo muito manual, tá? E aí você vai removendo o que não virou, você vai removendo. Vai jogando no lixo. Vai jogando fora. Até elas ficarem isoladinhas. Pode ser que tenha alguma instrução em alguma delas para não participa disso? O mais incrível é o seguinte, tem cultura celular, tá? Que tem vontade própria. Você não fala nada. Por algum motivo que a gente também ainda não entende, ela começa a se transformar em outro tipo de célula. Por exemplo, acontece, tá? Às vezes você pega essas células, você olha, elas estão batendo. Estão batendo. Como assim batendo? Se transformaram em células do coração. Cardiomiócitos. Cara, é bizarro. Sério mesmo, é bizarro, assim.